Numa toca no chão, vivia um hobbit. Não uma toca nojenta, suja, úmida, cheia de pontas de minhocas e um cheiro de limo. Nem tampouco uma toca seca, vazia e arenosa, sem nenhum lugar onde se sentar ou onde comer. Era uma toca de hobbit e isso significava conforto. Oi, meu nome é Amanda, bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje, em comemoração ao The Hobbit Day, que é dia 22 de setembro, vou trazer para vocês uma resenha do livro O Hobbit de J.R.R. Tolkien, ou J.R.R. Tolkien. Primeiramente, eu queria dizer que faz muito tempo que eu li esse livro, mas o importante é que eu consegui trazer para o dia do Hobbit, que vai ser dia 22 de setembro, no caso, no dia que esse vídeo está sendo publicado aqui no canal. Vamos conversar um pouco sobre o Tolkien. O Hobbit, a minha edição foi essa edição da HarperCollins. Não foi o primeiro livro do Tolkien que eu tive contato. O primeiro livro que eu li foi O Ferreiro do Bosque Maior, que é um livro voltado para o público infantil. E a escrita desse livro é muito fofa, muito detalhada, ainda que não boba, e por isso eu acabei ficando interessada em ler os outros livros do Tolkien, em especial os livros do Senhor dos Anéis. Contudo, eu, na minha ingenuidade, comecei a ler cronologicamente, então na minha cabeça eu ia começar pelo Silmarillion. Grande engano, por quê? Porque eu comecei a ler e em certo momento eu não estava entendendo nada. Então, depois de assistir um vídeo do Guilherme Freire, que é uma das pessoas que tem um conhecimento muito grande de Tolkien, ele recomendou que se iniciasse pelo Hobbit, que afinal de contas foi o primeiro livro desse universo da Terra-média que foi escrito. Então, eu iniciei a leitura do Hobbit nessa edição, que é uma edição muito boa e de uma tradução muito boa, inclusive, só que eu demorei muito tempo para concluir, não porque o livro é ruim, muito pelo contrário, muito bom, mas o problema é que eu estava num período de ressaca e de cansaço mental em que eu não estava conseguindo concluir leitura nenhuma. Entretanto, um belo dia, meu primo, que já estava praticamente terminando a leitura da trilogia do Senhor dos Anéis, a gente fez uma aposta. Meu primo Lucas me desafiou a ler 5 páginas por dia e foi assim que, enfim, eu consegui concluir a leitura do Hobbit. E vamos ao enredo. O Hobbit nos leva ao Condado, uma região quase que rural, em que vive, obviamente, os Hobbits. E o que são os Hobbits? São criaturas da Terra-média, que são criaturas pequenas e que têm uma vida muito ordinária e pacata. Eles vivem em comunidade de forma muito tranquila, não gostam de aventuras ou de se arriscar. É como se fosse uma cidade pequena do interior em que todo mundo vive de maneira pacata. Só que o seguinte, em um determinado momento, o sábio Gandalf, que todo mundo já conhece, apareceu na porta do Bilbo Bolseiro, que é o nosso personagem principal, convidando ele para uma aventura. O que é um convite um pouco inusitado para um hobbit. Ele de imediato negou, não quis e simplesmente deixou para lá. Só que o Gandalf não desistiu, porque ele tinha planos maiores. Naquela mesma noite, um bando de anões invadiram a casa do Bilbo. Fizeram uma bagunça imensa, comeram a comida dele e o Gandalf também apareceu. E naquela situação, lembrando que os hobbits são extremamente hospitaleiros e receptivos, ainda que seja uma visita que tenha chegado sem aviso prévio, ele tentou recebê-los da melhor forma possível, mesmo as visitas comendo todo o estoque de comida dele. E eles começaram a falar da jornada. E o que era a jornada? A jornada dos anões. E entre esses anões estava Thorin, Escudo de Carvalho, que era descendente do rei dos anões. A jornada era recuperar o tesouro e o lar deles, que foi tomado pelo dragão Smaug. Então, assim, todo o tesouro dos anões, a cidade deles, que é na Montanha Solitária, foi invadida pelo dragão, pelo terrível dragão Smaug, e eles queriam recuperar tanto o tesouro, mas como as próprias casas deles. Mas eles precisavam especificamente de um gatuno, que, em outras palavras, é um ladrão, mas eu prefiro a palavra gatuno. E eles foram conversando sobre o plano, sobre a jornada. O Bilbo, de uma forma ou de outra, foi querendo dar sugestões e, de maneira involuntária, acabou se voluntariando a ser o gatuno do grupo. E eles partiram na jornada. E nessa jornada, eu não vou dar spoilers, até queria, mas
enfim, talvez tenham pessoas que não tenham lido, eles enfrentaram muitos perigos, quase viraram jantar de ogros, foram sequestrados por gobelins, foram encurralados por orcs, eles passaram por inúmeros perigos e essa jornada cheia de situações é que desenvolveu cada um dos personagens que estão envolvidos nessa jornada. E entrando nessa questão dos personagens, nós temos o Gandalf, que é o sábio, e tem essa imagem de seja de mentor, seja de orientador, e que vai guiando eles em parte da jornada, depois retorna. Temos o Thorin Escudo de Carvalho, que é um anão, e como qualquer anão, é um guerreiro nato, orgulhoso, determinado, e ele queria muito conseguir conquistar novamente a Casa dos Anões, porque essa questão deles terem perdido o lar deles deixaram eles perdidos na Terra-média, sem ter para onde voltar. E também temos o Bilbo, que é um hobbit, que não gosta de aventuras, que é pacato, mas que entrou nessa aventura que nem era dele. E por eles serem muito sérios e muito fiéis a palavras e às promessas que eles fazem, ele começou, e mesmo que em muitos momentos ele queria muito desistir e se questionava, meu Deus, por que eu vim para essa aventura? O que eu fiz? Por que eu vim parar aqui? Ele não desistiu e tentou cumprir tudo que ele tinha se proposto. Porque tem um contrato, eu esqueci de comentar, tem um contrato, ele assina um contrato. Mas ele é muito além do contrato assinado, ele era muito fiel à palavra dele. E nessa jornada, ele foi ganhando coragem, ele foi se desenvolvendo, e o Hobbit, que era muito pacato, ele se tornou um grande aventureiro. É muito interessante que em O Hobbit a gente tem o achar do anel, que é uma parte muito importante da jornada, é quando o Bilbo encontra o anel de maneira bem inusitada. E esse anel, que é o anel, que acaba sendo o foco que vai criar toda uma jornada de aventura, que é os 3 livros do Senhor dos Anéis, que na verdade é um, mas que é dividido em 3, né? Só que o achar do anel não é a coisa mais importante do livro, não é o foco principal do livro, ainda que seja um grande detalhe, e o anel é o que dá essa coragem a mais para o Bilbo. Mas não é bem isso, porque a jornada é uma jornada de crescimento, desenvolvimento, tanto do Bilbo quanto dos anões. Os anões, que são extremamente fortes, guerreiros, orgulhosos, percebem que ainda o Bilbo, uma criatura pequena, porque ainda que os anões fossem pequenos, comparados com os homens e os elfos, os hobbits eram ainda menores. Ainda que eles fossem uma criatura pequena, ele era a criatura que eles mais precisavam. E em muitos momentos eles perceberam o quão ruim seria ter entrado nessa jornada sem o Bilbo. Então tem um desenvolvimento de personagem, principalmente do Bilbo. E a gente pode fazer um paralelo até com a gente, porque às vezes a gente acha que nós não temos capacidade para fazer as coisas, somos pequenos, somos fracos, não temos conhecimento. A vida é uma jornada que a gente vai adquirindo força, coragem e vamos enfrentando as dificuldades que vão surgindo no nosso caminho. Então tem essa questão. E o mais interessante dessa história é que cada personagem te traz uma mensagem, um exemplo. Não que esse seja o propósito do livro, muito pelo contrário, o livro é apenas uma história que está sendo contada. Mas cada experiência, seja do Bilbo, seja do Thorin, seja dos outros personagens que vão surgindo pelo caminho, a gente se identifica com eles. E o que vem um ponto que eu já li e ouvi muitas críticas ao Tolkien, e uma dessas críticas é com relação ao fato dele não ter muitas personagens femininas. Eu discordo um pouco, mas a questão aqui é que nem sempre você precisa ter um reflexo exatamente igual ao seu durante a leitura. É completamente possível você absorver a mensagem, se inspirar e se identificar com personagens que não são exatamente iguais a você. É a questão da autoprojeção na história. Então, eu particularmente não tenho esse estilo de leitura, eu não me autoprojeto nos personagens, por isso que pra mim foi tão fácil me identificar com o Bilbo, com o Thorin em alguns momentos, porque são personagens que têm sentimentos e características muito humanas, por isso que não necessariamente precisava ser uma personagem feminina para que eu me identificasse. Mas nesse aspecto é apenas a minha opinião, se você tem essa preferência, se identifica, é uma questão completamente pessoal, mas eu acho que essa crítica com relação ao Tolkien é um pouco injusta. Agora falando sobre a narrativa do Tolkien, sim, ele é extremamente descritivo, ele gosta de descrever as ambientações, os personagens, os locais, mas tem uma questão. O Tolkien, ele é muito bom
nesse aspecto. Ele escreve muito bem. Se algum dia eu conseguir chegar a ter 1% dessa genialidade e dessa capacidade de descrever, eu vou ser muito feliz. E eu tenho um ponto. É um local e um ambiente completamente novo e criado pelo Tolkien. Tecnicamente, isso só tá na cabeça dele. Mas a gente precisa conhecer. Então, é impossível essa história ser contada sem descrever a Terra-média, os locais, as ambientações. Tinha momentos que eu, pra sentir a escuridão da Treva-mata, ou nas outras traduções que é a Floresta das Trevas, mas eu prefiro o nome Treva-mata também, ou os cheiros, os locais, no encontro deles com o Gollum, porque sim, o Gollum está nesse livro, é a primeira vez que ele aparece, e é uma das passagens mais incríveis. Então, assim, dá pra você sentir até a textura da pele macilenta do Gollum, porque ele descreve até isso, os dentes. É uma coisa muito de louco, mas sim, é importante, é necessário pra gente conhecer os personagens, o ambiente, todo o local, conhecer a Terra-média. Sem a descrição bem feita, é impossível a gente imergir na história. Então, há uma diferença entre fazer uma descrição completamente desnecessária e uma descrição do ambiente. E é muito genial. O Tolkien, ele tem essa capacidade que poucos têm, inclusive. Então, por isso que pra mim não foi um problema e eu gostei muito disso. E falando sobre os filmes, aquela trilogia é completamente desnecessária. Mas o primeiro filme é aceitável, teve uma boa adaptação de cenas específicas da história. Eu gostei. Qual é o problema? O segundo e o terceiro fugiram completamente da história e foi horrível. Não foi nem mais ou menos. Gente, foi horrível. Criaram personagens desnecessários. Criaram romances desnecessários. Quem assistiu o filme sabe, né? Aquele anão, aquela elfa. Enfim, não preciso falar mais nada. E personagens muito importantes foram completamente descaracterizados. Inclusive o dragão. Então, assim, uma das passagens mais impressionantes do livro, que é o encontro do Bilbo com o dragão, que tem uma conversa impressionante, é completamente diferente no livro e no filme. No livro tem toda uma sutileza para a forma como o dragão percebe quem ajudou eles a chegar na montanha, quem estava por trás, mas no filme não. Foi horrível. Não foi nada sutil, foi uma coisa completamente desnecessária, teve tramas desnecessárias. Então, assim, o primeiro é aceitável, o segundo, assistam por sua conta e risco. Na verdade, os 3 filmes, assistam por sua conta e risco. Não assisti o filme primeiro, por favor. Lê o livro, é muito melhor. O primeiro é ok, os outros 2 são péssimos. Mas o final do terceiro é bom, só o final, porque é igual ao livro. Enfim, concluindo, O Hobbit é um livro voltado para o público infanto-juvenil, que surgiu da cabeça do Tolkien num momento bem aleatório enquanto ele corrigia provas. E a frase de abertura que eu li foi justamente a frase que surgiu na cabeça dele. Então, eu recomendo. Essa edição, inclusive, é uma edição muito boa. Ela tem comentários do Christopher Tolkien, que foi o último filho vivo do Tolkien. E eu recomendo a tradução, é uma boa tradução. Tem ilustrações, inclusive ilustrações feitas pelo próprio Tolkien, estão aqui. E tem até uma espécie de pequeno sumário de runas no final. Vale muito a pena, é uma edição muito bonita e com uma boa tradução, com uma boa diagramação. A HarperCollins realmente fez um ótimo trabalho nessa edição. Eu recomendo esse livro. É um livro infanto-juvenil, mas que qualquer idade vai conseguir absorver ótimas mensagens, uma lição. Porque eu tive muitos insights lendo o Hobbit. E é engraçado porque é um livro completamente diferente do que eu estava acostumada a ler. É um livro que você pode ler para os seus filhos e pode absorver também muito para si próprio. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu prometo que vou ressuscitar esse canal. Um feliz dia do Hobbit. E aproveitem e quem sabe, não assistam filme nesse dia, por favor, porque o filme é ruim. Um grande abraço, um beijo, tchau, tchau!